mas isso acaba relacionado também com a construção identitária da população negra, né? E também das representações acerca de como os negros são, de quem eles são. Então, o blackface está muito relacionado com a construção identitária, mas também com a questão da representação dessa população. A gente pode, por exemplo, fantasiar nossos alunos de heróis negros. A gente pode pensar em Zumbi dos Palmares, a gente pode pensar em Luiz Gama, a gente pode pensar numa série de personagens que existem e que a gente pode dar uma olhada na história e perceber como que esses personagens negros eles foram importantes para a nossa história e ainda assim foram apagados. Então a gente tem buscado romper com esse conhecimento totalmente eurocêntrico, em que valoriza essa branquitude e inferioriza populações negras através de práticas como blackface, por exemplo, e buscado outras alternativas para o nosso fazer pedagógico. Blackface é a expressão usada para nomear a representação de personagens negros por atores brancos, surgida na década de 60 nos Estados Unidos. Por mais absurdo que pareça, até hoje ele é usado até mesmo por professores da educação básica, que nem percebem que estão, na verdade, praticando um ato racista. Para falar sobre o tema, hoje nossos convidados são os professores e pesquisadores do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Acre, Flávia Rocha, Walisson Klister e Andressa Silva. EREIA, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná. E o episódio do podcast EREIA hoje traz convidados especiais que produzem pesquisa no Acre. Eu converso com eles de forma online para falar de um tema que merece bastante atenção, que é o blackface. Hoje vamos tentar entender um pouco sobre as implicações dessa prática, então, no bate-papo. Eu já agradeço antecipadamente a participação de todos e eu vou pedir para que cada um se apresente e cumprimente os nossos ouvintes. Andressa Queiroz da Silva, tudo bom com você? Oi, tudo bem? Tudo sim. Gente, meu nome é Andressa, eu sou professora de língua portuguesa aqui do estado do Acre, da educação básica, e sou doutoranda em Letras, Linguagem e Identidade, é um programa de doutorado aqui da Universidade Federal do Acre, e sou membro do NEAB-UFAC. Bacana, Andressa. Agora a gente vai conhecer um pouquinho, então, da Flávia Rocha, mais uma convidada. Tudo bom, Flávia? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Então, me chamo Flávia Rocha, sou professora de História aqui na Universidade Federal do Acre, e aqui eu também coordeno o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Bacana. Agora é vez da gente conversar com o Walisson Klister. Tudo bom com você? Seja bem-vindo. Tudo bom, obrigado, Juliana. Eu sou o Alisson, sou professor de História da Educação Básica, né, atuando no ensino médio aqui na Secretaria de Educação do Estado, mestre em Educação pela UFAC e atuo também no NEAB. Bacana, gente. Então vamos tentar entender o que é o blackface, como é que ele surge. Andressa, a gente pode começar com você? Claro. Então, gente, o blackface, ele é uma prática que surgiu nos Estados Unidos, né? E ele consiste em quando uma pessoa branca, ela começa a se caracterizar para representar uma pessoa negra. Normalmente, isso começou nos Estados Unidos quando os atores brancos, né, já que não era permitido que as pessoas negras representassem, atuassem na sétima arte, né, no cinema, então as pessoas brancas se vestiam, pintavam a pele, esbugalhavam os olhos, inchavam os lábios para imitar uma pessoa negra. Então, blackface ele consiste nisso. E o que gera mais impacto em tudo isso, né, é de que ele acaba gerando estereótipos. Ele surge no cinema, mas isso acaba relacionado também com a construção identitária da população negra, né? E também das representações acerca de como os negros são, de quem eles são. Então, o blackface está muito relacionado com a construção identitária, mas também com a questão da representação dessa população. Certo. E Flávia, você pode ajudar a gente a entender, então, quais são os impactos dessa prática? Então, apesar dessa prática ter surgido no cinema, né, depois ela se popularizou muito em diversos ambientes, né, inclusive no ambiente escolar. A gente tem um peso muito forte do que a Cida Bento chama, e outros teóricos, né, chamam de branquitude, em que as escolas elas são padronizadas pelos valores eurocentrados,
criando assim uma identidade muito eurocêntrica, né? Tanto para professores como para alunos, desde a infância até a adolescência no ensino médio. E aí a prática do blackface ela vem justamente corroborar com esse pensamento, porque à medida em que uma pessoa branca se fantasia de uma pessoa negra, ela está negando toda uma identidade, todo o que depois, né, o Munanga vai chamar de negritude, que são os valores positivos da identidade negra, até porque quando se faz isso, não se faz de uma forma positiva, se faz de uma forma extremamente negativa, extremamente estereotipada, como forma de ridicularizar os traços fenótipos da população negra, né? Então, isso atinge muito a identidade das crianças negras e até mesmo a identidade dos adultos também que estão ali, que também são afetados por essa prática pedagógica tão negativa que a gente tem entre nós, né, até hoje. Certo. Então a gente já falou um pouquinho da escola, eu queria que o Alisson pudesse aprofundar essa questão, relacionando então essa cultura que, começou no cinema, né, passou por outras áreas também, e chega na sala de aula, e como é que isso é visto hoje, o Alisson? Na pesquisa que a gente fez, através do Laboratório de Pesquisa Observatório de Discriminação Racial, aqui no estado do Acre, né, a gente realizou essa pesquisa em mais ou menos 39 escolas do estado do Acre, tanto de toda a educação básica, né, ensino médio, anos finais e anos iniciais do fundamental e educação infantil. A pesquisa que a gente realizou, abrangendo só as escolas de educação infantil e primeiro ciclo do ensino fundamental, e isso deu mais ou menos 11 escolas, né, de alguns municípios do estado do Acre, Rio Branco, Bujari, Tacelândia, Senador Guiomar, entre outros. A gente vai ter uma parte dos professores, mais da metade, afirmaram não utilizar o blackface, né, quando perguntados diretamente. Mas outros, cerca de 13%, afirmaram que já tinham praticado, já tinham feito alguma coisa similar. E aí vai ser mais ou menos uma atuação do professor, como a Andressa já falou, né? O professor, ele tem uma dificuldade na formação inicial dele. A formação inicial, e aí a gente já pesquisou também os currículos da formação inicial de professores de história, por exemplo, e essa formação inicial, ela vai ser muito eurocentrada, ou seja, ela vai falar muito da história da Europa, ela vai reproduzir muitos valores que são valorizados a partir dessa perspectiva eurocêntrica, né? E aí, isso não vai gerar, como, por exemplo, professores que pensem nas suas práticas pedagógicas assim de forma tão crítica ou de forma tão antirracista. E aí o professor ele vai tentar dinamizar suas práticas, vai ouvir falar da Lei 10.639, por exemplo, que vai ser essa legislação que vai instituir a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira na educação básica, e vai tentar fazer do jeito que pode, né? Só que como ele não tem formação, só que como ele não tem tanto conhecimento da temática, ele vai acabar produzindo e reproduzindo uma prática que ela vai estereotipar a identidade negra e vai produzir esses efeitos que a professora Flávia já falou, né? E aí, apesar da gente ter mais ou menos apenas de 13% de professores que afirmaram realizar essa prática nas escolas, esse número já é um número relevante, porque também existem professores que não sabem o que é, professores que não souberam responder a pergunta, né? E isso vai trazendo consequências para os alunos, né? Uma figura muito emblemática da questão do blackface, principalmente aqui no Acre, nas escolas de educação básica, de educação infantil, é a figura da nega maluca. E aí, que foi inclusive essa figura que motivou a construção dessa nossa pesquisa com relação a esse estudo do blackface, né? Na verdade, o NEABI recebeu algumas denúncias do Fórum Permanente de Educação das Relações Étnico-Raciais aqui do Estado, e aí, dessas denúncias, tinha algumas práticas de professores fazendo esse tipo de prática, né? E aí, esses professores, eles não entendem quais são as consequências dessa prática para a formação das identidades dos seus alunos, que é essencial no processo educativo, né? Que faz parte do processo educativo. A educação, ela está ali para poder desenvolver as características humanas daqueles indivíduos, para humanizar aqueles indivíduos, né? E aí o blackface ele vai entrar e vai estereotipar essas práticas, vai estereotipar identidades, mas os professores não entendem isso porque justamente fazem parte de um contexto racista, cuja sociedade é racista, estruturalmente, institucionalmente, e também não receberam uma formação adequada para poder trabalhar com o assunto e com a temática, né? E acabam reproduzindo dessa forma. Certo, Alisson. O que a gente percebe é que até o termo blackface, ele
é recente para muitas pessoas, né, que não conhecem, então isso começou a ser divulgado na mídia, e é também já considerado uma questão bastante ofensiva para muitas pessoas. Mas ainda está inserido, como vocês conseguiram perceber aí na pesquisa de vocês. Vocês conseguem perceber isso na sala de aula, que já existe, talvez, essa percepção, ou ela ainda está em construção de que isso é ofensivo, de uma forma geral, não somente entre os professores, mas na comunidade escolar, na sociedade em geral? Quem gostaria de falar sobre isso? Posso falar. Então, a minha tese de doutorado, que eu defendi aí na UFPR o ano passado, busca mostrar um pouco disso, né? De como que nós, professores, já estamos adentrando nesse mundo das práticas pedagógicas antirracistas, né? De como que a Lei 10.639, que já fez 20 anos agora esse mês, dia 9 de janeiro, como que, mesmo que aos poucos e de uma forma ainda bem insípida, né, mas como que ela já floresce, né, como que ela já começa a ser implantada. A gente tem, sim, muitos colegas, né, que hoje em dia já participam dessas discussões, já procuram formações, porque não é uma formação institucionalizada pelo Estado ainda brasileiro, né? Infelizmente, tem a lei federal, mas a política pública ela não estava tão fortalecida, e de 2016 para cá ela ficou muito mais fragilizada do que o que estava antes, mas mesmo assim muitos colegas começaram a entender, né? Enfim, são 20 anos de política, e isso já começa a dar resultado. Muitos colegas já começam a entender os efeitos negativos do blackface, o quão racista é a prática do blackface. Isso também tem gerado uma discussão dentro do movimento negro que entra nas escolas, né, que influencia as práticas pedagógicas escolares, os professores, todos nós, né? Todos nós que atuamos na educação. E aí, a partir desse entendimento, dessa educação racista, que a gente começa a entender e conhecer, que existe, né, e que perpassa todos nós, a gente tem começado a reagir e a gente tem começado a buscar entender como ser um professor, uma pessoa antirracista, né, a partir da nossa atuação profissional, que é dentro da educação. E, a partir disso, a gente tem buscado aprender, se inserir nas informações, buscar conhecimento, já que a gente teve uma educação extremamente eurocentrada, né? Desde a educação básica, a nossa graduação também. Então, a gente tem buscado romper com esse conhecimento totalmente eurocêntrico, em que valoriza essa branquitude e inferioriza populações negras através de práticas como blackface, por exemplo, e buscado outras alternativas para o nosso fazer pedagógico, né? Como as práticas antirracistas, justamente em oposição a práticas como a do blackface. Isso tem acontecido em todo o Brasil. A gente tem pesquisas publicadas que demonstram isso, né? A gente tem uma pesquisa que a professora Nilma Lino Gomes, lá da UFMG, publicou em 2012, que ela fez um levantamento em todo o Brasil, demonstrando como que práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais, ali em cumprimento à Lei 10.639, têm sido desenvolvidas ao longo de todo o país. A minha tese ela é um pouco desse estudo, mas apenas no estado do Acre. A gente foi mapeando essas práticas pedagógicas aqui na nossa região, né, onde a gente também tem algumas formações, onde o Fórum Permanente de Educação Étnico-Raciais também é atuante. A gente foi mapeando essas práticas, né, e a gente foi vendo que elas existem e resistem, né, em detrimento aí ao blackface. Certo. A gente percebe, né, algumas práticas, como vocês citaram também. Aqui no Paraná, tivemos um caso recente também, foi realizado um desfile de crianças, aí foram representar uma questão histórica e colocaram as crianças negras representando os escravos, e as crianças que não eram negras, claro, acabaram usando blackface. Isso foi questão de denúncia, e ainda quando houve essa denúncia, na mídia a gente percebeu muitas pessoas ainda tentando entender o porquê que aquilo deveria ser denunciado. Poxa, se os negros foram escravizados, como é que a gente vai representar então? E é assim, ainda é preciso ter essa fala bastante clara para que as pessoas entendam o porquê isso é uma ofensa, na verdade. Como fazer essa abordagem para as pessoas que ainda não conseguem enxergar essa parte ofensiva? É uma coisa que a gente tem pautado nas nossas formações, né, que é a preocupação do professor, ele mesmo tentar pensar e refletir sobre as práticas que ele produz, né? Óbvio, todo professor pensa e reflete sobre as práticas que produz, mas a partir dessa base antirracista, né? Aí a gente tem um questionamento, né? Antes de você fazer qualquer prática pedagógica,
você deve se perguntar se aquela prática está interferindo positivamente ou negativamente na construção da identidade do seu aluno negro ou do seu aluno indígena e etc. Né? A gente tem o que uma galera do movimento social chama de Indian Face também, que é a fantasia de indígena, né? Que é muito frequente, muito, muito comum lá na educação infantil, né, em que os professores vestem os alunos, colocam uma pena na cabeça e ficam em roda, né. E aí isso é negativo também porque vai reforçando essa série de estereótipos do que a gente entende sobre o que é ser indígena ou do que a gente entende sobre ser negro, né. E aí o que a gente indica é que os professores pensem em práticas positivas. Tá, se a gente não quer, então, fantasiar nossos alunos de escravizados, a gente pode, por exemplo, fantasiar nossos alunos de heróis negros. A gente pode pensar em Zumbi dos Palmares, a gente pode pensar em Luiz Gama, a gente pode pensar numa série de personagens que existem e que a gente pode dar uma olhada na história e perceber como que esses personagens negros eles foram importantes para a nossa história e ainda assim foram apagados por uma história que é eurocêntrica e por uma história que é positivista, né? E aí a ideia é que existem outras formas de fazer isso, sempre pegando pelo viés da positividade. E aí a gente não fala que, não é para você falar que não houve escravidão, mas é para você ressaltar os aspectos positivos, é para ressaltar as tecnologias, por exemplo, que foram trazidas de África para cá. Faz pesquisa nesse sentido, faz pesquisa sobre a arte, sobre a cultura, sobre a culinária e etc, né? Certo, a gente pode, será, fazer uma analogia, por exemplo, na Alemanha, falar sobre nazismo é algo completamente inaceitável, né? Não se fala sobre isso de uma forma positiva, vai ser sempre uma questão negativa. E as pessoas nunca vão lembrar disso de outra forma, a não ser criticando. Seria mais ou menos isso? Quando a gente for falar de escravidão, é lógico, os alunos têm que entender que isso aconteceu, mas tem que entender que sempre é uma questão reprovável e ela não deve entrar de uma forma ilustrativa dentro da sala de aula. Seria isso, mais ou menos? Ou estou errado? Isso. E aqui também, a gente, todo ano, cada 20 de novembro, a gente recebe as mesmas denúncias, viu, Juliana? Desse tipo de atividade que você mencionou, acontece, acho que é de todo o Brasil, inclusive aqui no Acre também, a gente também recebe muito esse tipo de denúncia. E é muito legal que as pessoas comecem a entender que isso é uma pauta de denúncia, né? Porque durante a maior parte do tempo até então, como você mesmo falou, as pessoas nem entendiam que isso é racismo. Aliás, no Brasil, como a gente tem esse mito da democracia racial, que vivemos todos nós numa democracia entre os povos, entre as diferentes raças e etnias, se subentende que não tem racismo. Então, as pessoas estão ali sendo racistas e sem entender que estão sendo, já que esse não é um assunto muito debatido, todo mundo se imagina não racista, que nem conhece direito o conceito de racismo, né? O Alisson e eu somos historiadores, né? E aqui na história a gente sofre bastante com o ensino de história quando chega essa pauta, né? Porque como falar da escravidão sem trazer dor e vexame ao meu aluno negro, né? Que está ali ouvindo tudo isso. Como que eu vou falar sobre isso? E uma das maneiras que a gente tem pensado aqui, por exemplo, é não falar apenas do fator escravidão de uma forma isolada, né? Além disso que o Alisson falou, que é importantíssimo, de mostrar também os heróis negros, né, as pessoas que agregaram valor, né, à luta negra, mostrar justamente a história negra não baseada apenas na escravidão, mas a população negra não tem sua história resumida e isolada apenas aí, né? A gente tem os heróis negros, que o Alisson já mencionou, a gente tem as diversas formas de resistência, desde a África, desde os sequestros, que foram realizados em África para trazê-los para cá. Então, dentro dos navios negreiros, tinha-se motins, né? Tinha-se suicídios. Então, existem diversas formas de resistência que mostrava o quanto aquelas pessoas eram ousadas e corajosas em não aceitar a escravidão assim, de forma passiva, né? Como os nossos livros didáticos de história, inclusive, que é a nossa área, né? A gente está falando bem do nosso, assim, como gosta ainda, né, de demonstrar. E aí a gente vê que no livro didático, por exemplo, o negro aparece ali e depois some, como se ele não fosse parte da história do Brasil. E aí é muito importante a gente contar como que a população negra vai aparecer ao longo da história do Brasil, né? Como que a gente está falando aqui de blackface, né? Como que, por exemplo, a gente tem um teatro experimental do negro aqui no Brasil, né? Entre década de 30, 40, ali com Abdias do Nascimento, justamente para fazer uma resistência a essa prática de blackface, a essa posição de pessoas brancas no teatro e no cinema, e negando, né,
a participação de pessoas negras ali. O teatro experimental do negro é brilhante, assim, como forma de combater o blackface, né? E, além disso, eles ainda davam uma educação popular para aquelas pessoas que estavam ali, reconhecendo o valor da educação, para que se pudesse sair daquela condição que é uma herança do sistema escravocrata, né, que vai colocar a população negra numa condição, como é que eu posso dizer, de vulnerabilidade, né, econômica e social. Então, são muitas histórias não contadas que precisam passar a ser contadas para que essa identidade possa ser valorizada. Certo, a gente percebe também um certo esforço da cultura pop, e também na mídia. Vocês falaram um pouco do cinema, um pouco do teatro. O Alisson também citou os heróis. A gente acaba lembrando, né, que tem um certo movimento de trazer protagonistas, heróis e princesas negros para que as crianças se reconheçam. E isso acho que tem um impacto forte dentro da sala de aula para trabalhar tudo isso que vocês estão falando. Vocês concordam? Então é muito importante para crianças, adolescentes, jovens e adultos essa mudança que nós estamos tendo agora, né? A professora Flávia anteriormente citou a Abdias, né? Com o teatro experimental negro, que foi, eu acho que o Abdias foi genial nesse ponto também, em perceber como as novelas representavam as pessoas negras, como elas eram impedidas também de se autorrepresentar e fornecer essa educação popular também. Então, acho que a Abdias foi genial. E aí a gente pode pensar que isso tudo, essa representatividade, essa inserção da população negra no cinema em papéis de protagonismo, só foi possível porque esse movimento negro reivindicou isso, né? Então, não é algo que foi dado, mas algo que foi conquistado. Se não tivessem sido através das críticas feitas por essa população, por esse grupo, né, não teria sido modificado. E isso também, basicamente, muito pior para a população indígena, que nem chega a ser representada nas novelas, por exemplo. Eu falo das novelas porque eu considero que é algo que influencia muito a nossa percepção de sociedade. A gente começa a agregar valor e a pensar na sociedade muito por causa das novelas. Querendo ou não, elas nos influenciam muito. A gente tem os mysteries agora, nossos super-heróis, mas pensando assim, na população que não tem acesso a Netflix, não tem acesso à Amazon, etc., e fica somente com o que é proporcionado através da TV que não é paga, né? Então, eu penso muito na influência que a novela causa na nossa construção identitária. Como a Cacau Potássio, que é uma grande atriz, em 2 novelas seguidas, ela foi empregada doméstica. 2 novelas seguidas. E aí eu acho que tem um trabalho do Joel Zito, que é um cineasta brasileiro genial, o documentário dele, A Negação do Brasil, em que ele faz essa análise das novelas brasileiras e de como elas influenciam a nossa percepção sobre quem é o negro brasileiro, influencia a nossa identidade também, porque, citando, né, o círculo de Estuchial, o círculo da cultura, nós consumimos esses produtos e nós somos extremamente influenciados por eles. Então, essa mudança, essa virada da inserção da população negra no cinema de maneira como protagonista da sua própria história, em lugares de protagonismo, né, repetindo, é muito importante para que crianças compreendam que elas podem sim estar em qualquer lugar, que elas podem ser quem elas quiserem ser, se identificar com super-heróis, né, e assim almejarem voos maiores, né. Antigamente, né, há 20 anos atrás, por exemplo, era quase impossível para uma criança pensar que o cabelo crespo era bonito, por exemplo, que o cabelo cacheado era bonito, e foi necessário toda uma movimentação, né, o engajamento do movimento negro para dizer que esse tipo de cabelo também é bonito, que esse aspecto identitário também é belo, para que hoje a gente possa, dentro da sala de aula, ver as nossas alunas e alunos com seu cabelo natural, crespo, e amando o que vê, porque eu acho que o que é mais doloroso e perverso do racismo é a pessoa olhar para si e se odiar. E acho que essa mudança do cinema pode influenciar positivamente nós, pessoas negras, né?
Sem dúvida. E ajudar também a criar essas novas práticas pedagógicas, como o Alisson e a Flávia citaram, né? Exatamente. Muito bom, gente. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu quero dizer que momentos como esse já são um reflexo de como a sociedade está em transição, né, desse mundo totalmente racista, sem grandes perspectivas antirracistas, para uma sociedade em que busca promover igualdade racial de diferentes formas. Por exemplo, por meio de um podcast, uma nova tecnologia que alcança muitas pessoas e que alcança vários tipos de públicos diferentes, né? Então, desde já, eu queria parabenizar pela iniciativa do projeto e por agradecer por iniciativas como essa que consolidam a luta do movimento negro, né, em todo o país. A gente está aqui em duas pontas diferentes, né? Vocês estão no sul, a gente está no norte, e a gente percebe como que a linguagem antirracista vai se construindo e vai se fortalecendo em todo o país. Tá certo, Flávia. Agradeço a tua participação. Alisson, se você puder complementar e também fazer sua última fala. Na verdade, eu agradeço, né, a oportunidade de participar do podcast, porque é um momento em que a gente pode falar mais sobre isso e difundir mais sobre esses conhecimentos que a gente produz aqui dentro da academia, né? Que a gente já atua, já leva para as escolas, mas é uma oportunidade maior. Agradeço, Juliana, e toda a equipe do EREIA. Eu que agradeço. Andressa, também queria que você pudesse deixar um último recado aí para quem está trabalhando com a educação e que está querendo repensar suas práticas também. Para finalizar, eu queria dizer para os professores, para os educadores, para os profissionais de educação em geral que estão escutando esse podcast hoje, né, que nós vivemos em uma sociedade estruturalmente racista e às vezes é difícil para a gente escutar que a gente está fazendo, que a nossa prática de sala de aula, na nossa prática na escola em si, ela está não agredindo, mas sendo negativa para um determinado grupo de alunos. A gente costuma, nas formações que a gente propõe para os professores, né, que eles repensem as suas práticas pedagógicas, como o Alisson falou anteriormente, pensar se essa prática está construindo positivamente a identidade desses alunos. Então, eu queria falar que, para ser antirracista, a gente precisa reconhecer que a gente é racista e que, às vezes, lidar com isso é bem difícil, né? E muitos professores ficam pensando, mas eu sou uma pessoa negra, como é que eu posso estar sendo racista? Mas em uma sociedade que é estruturalmente racista, nós fazemos atos racistas. E nós aprendemos a ser assim. Então, a gente pode também desaprender a ser assim e buscar novas práticas pedagógicas que fortaleçam o antirracismo e busquem novas formas de tratar essa temática étnico-racial dentro da sala de aula. Finalizar agradecendo o convite também do Grupo EREA aí do Sul, né? A gente está interligado com esse grupo de maneira muito carinhosa, com a Sara e a Lucimar, e acredito que seja isso. A gente também está aprendendo. Eu estou na pesquisa étnico-racial desde 2016, mas aí eu estou em constante aprendizado, né? Estamos todos, né, Andressa? Agradeço muito a participação de vocês, gente. Obrigada, Juliana. Obrigado. Obrigada. Obrigada e até a próxima. EREIA, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná.